Essa é justamente a quadrilha que estava ontem sendo perseguida pela Polícia Civil, em que teve o tiroteio e essa perseguição que terminou com a prisão de 2 deles, aí em plena Getúlio Vargas. Você vai ver também as imagens aí desse tiroteio. A gente já vai... Eita! Baixou a cabeça! Baixou a cabeça! Levanta, princesa, a cabeça, senão a coroa cai. Tá aí a imagem do carro, o momento da perseguição. Se você não estivesse no Rio de Janeiro e alguém mostrasse a imagem, ia parecer filme de ficção, mas não era filme não, é a realidade carioca. A gente tem na tela ele, Jackson Silva, que tem todos os detalhes, inclusive daqui a pouco mais imagens exclusivas. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. A coroa já caiu dessa princesa que você acabou de falar. O carro está aqui atrás. Olha só, Isabelle. Esse carro era usado em diversas ações criminosas. Inclusive, esse vídeo que você chamou a atenção, Isabelle, vídeo exclusivo, portanto, quem está assistindo ao SBT Rio tem muito mais informação. Esses mesmos bandidos usaram esse carro para assaltar outras vítimas. Daqui a pouco eu volto com mais informações, inclusive narrando também essa perseguição e troca de tiros. Volto contigo, Isabelle Benito. Daqui a pouco o Jack tem muito mais e apuração com informação e imagens exclusivas. Essa é uma das imagens exclusivas que a gente está trazendo para vocês, mas a gente vai ao vivo agora com o Jackson Silva, que tem mais informações. Jackson, eu quero só entender, antes de mais nada, o que antecede as imagens de tiroteio na Getúlio Vargas, na Presidente Vargas. Por quê? A gente tem as imagens exclusivas do qual a gente está mostrando aí, mas o que antecede? Que a gente sabe que a polícia estava monitorando eles. A polícia encontrou o momento exato de fazer a prisão. O que aconteceu nesse momento aí? Mais uma vez, boa tarde. É isso, minha amiga Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, papai Carregosa. Vou começar então pelo carro. Vem pra mim, Pedro Mota, mostra esse carro. Isabelle, ontem por volta de 1h da tarde, Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro, centro do Rio. Os bandidos partiam para mais um ataque. Eles iam assaltar novamente as pessoas de agências bancárias aqui no centro do Rio. Só que eles não imaginavam que a polícia já estava seguindo os passos deles. Então, ali pertinho dos Correios, os policiais cercaram, deram ordem de parada. Eles não obedeceram, fizeram o quê, Isabelle? Atiraram contra os agentes. Houve perseguição e intensa troca de tiros. Agora, Isabelle, por que os agentes atiraram no pneu do carro? Mostra Pedro Mota. A ideia dos policiais era fazer com que esses criminosos não chegassem até a parte da central, onde tem muito movimento. Imagina só, se eles chegassem ali, Isabelle, alguma pessoa inocente poderia ficar ferida. Então, os agentes atiraram contra o pneu, esses bandidos continuaram atirando e foram presos, Isabelle Benito. Agora, vamos para as imagens exclusivas. Isabelle, esses bandidos já estavam assaltando várias agências bancárias aqui no centro do Rio. Uma das imagens mostram claramente, tá, Isabelle? 2 bandidos assaltando 2 homens no Banco do Brasil, no dia 13 do mês passado. Eles entram normalmente, sentam na cadeira de espera, ficam analisando a vítima, tá, Isabelle? Na hora que a vítima sai, um deles vai seguindo. Já passa o rádio pro outro, ó, saiu agora. Essas 2 vítimas foram abordadas na Rua da Assembleia. Isabelle Benito, o que aconteceu? Eles colocaram R$60 mil na mochila. Aí eu te pergunto, como é que os bandidos sabiam? Daqui a pouco o delegado Tiago vai contar detalhes sobre isso, Isabelle. Eles já sabiam de tudo, Isabelle. Abordaram a vítima, sacaram a arma e assaltaram essas 2 vítimas. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Daqui a pouco a gente vai trazer, você, o doutor Dorigo, vai chegar aí daqui a pouco, você vai trazer os detalhes. Daqui a pouco tá subindo as outras imagens. Esse daí que a gente tem imagem, Marcelo Carregosa, é um cara que estava saindo de um outro banco. Posso falar o nome do banco, Maurício? Posso falar? É o Banco Santander, uma agência do Santander, no centro, não foi? No centro da cidade também, onde eles agem, que a gente sabe que tem um nível de escritório, ainda tem algumas pessoas que fazem movimentação
de dinheiro. Mas assim, fato é, daqui a pouco o doutor Dorigo vai trazer também outras informações, a gente tem outras imagens exclusivas, mas fato é que esse tipo de ação, na sua análise, vendo as imagens, ninguém dá o bote sem ter informação. Exatamente. Ainda mais, e a logística, hein? Da fuga. Não, tem informação, assim, na maior parte a gente não pode, obviamente, falar que sempre vai ter informação, mas a rotina desse tipo de investigação mostra que sempre vai ter uma informação. Porque vão ser objetivo. Quantas pessoas frequentam bancos nesse momento? Milhares. Quantas pessoas estão indo para fazer pequenas transações, assim, às vezes pagamento de conta, a maioria está indo no banco para pagar a conta. Quantas pessoas estão fazendo transferência? Agora, quantas pessoas saem com dinheiro? Normalmente, quando você vai sacar dinheiro, você saca dinheiro baixo, entendeu? Hoje, quase ninguém. Você saca dinheiro baixo. Então, se você for pegar a porcentagem de pessoas que estão indo para o banco e estão indo efetivamente para pegar alguma quantidade de dinheiro e valor em espécie, hoje em dia alto, é minoria. E aí você vê que quando o criminoso ele vai para essa pessoa, aí você tem que ligar o sinal de alerta. Porque não é uma coisa... Assim, de todo mundo no banco, a probabilidade dele chegar lá e fazer uma saída de banco e não pegar dinheiro nenhum porque a pessoa não saiu com dinheiro, ou sei lá, no máximo saiu com R$100 para pagar. Agora, você sair com pessoas hoje em dia que saem com uma quantia relativamente alta, é baixíssimo. Então, por isso que a gente fala que possivelmente tem alguém que deu. Daqui a pouco estão subindo imagens exclusivas. Essa aqui o Jackson fez a narrativa, então dessa que a gente tem, esse é o momento logo após a prisão. Ô Jackson, existiam outros criminosos nessa ação? Você está aí perto do carro, quer mostrar o carro? Mostra o carro também. Vamos lá, Isabelle, pra gente analisar, tá? Você, doutor Marcelo Carregosa, os bandidos atiraram de lá de dentro, quantos policiais estavam atrás. Mostra aqui, Pedro, por gentileza. Você vê que os vidros ficaram estilhaçados, tá? Observe só. Os vidros da parte traseira ficaram estilhaçados. Porque de lá de dentro, eles atiraram contra os policiais. Agora, você perguntou se tinha mais comparsas. Tinha sim. 2 bandidos em 2 motos. Eles não são bandidos bundões, não, tá, Isabelle? Eles são traficantes, escondem carros como esse daqui, que é um carro clonado e roubado, tá, Isabelle? Eles roubaram um carro e clonaram um carro e colocaram esta placa. Eles escondiam no Complexo do Lins e também na Cidade de Deus. São bandidos do Comando Vermelho. Aí você pergunta, ué, mas os traficantes de lá ganham dinheiro com isso? Sim, Isabelle, ganham sim. É o toma lá da cá. Então, falando um pouquinho sobre a ação criminosa, além dos 2 bandidos que foram presos, mais 2 comparsas estavam em 2 motos, também fazendo a cobertura dessa ação criminosa, Isabelle Benito. Olha só, a gente está vendo nas imagens aí, agora essas são as imagens do carro, agora bandidos, é claro que a gente vê nessa perseguição, depois a gente vai ter a explicação do doutor Dorigo, mas assim, a importância de você ter uma polícia ligada, fazendo monitoramento e sabendo que ter policiais de ativa do que pode acontecer, porque você tem que estar muito ligado no momento que você dá o bote nesses bandidos, minimizar riscos, mas não dá para zerar risco. E ainda imagina você ter que agir em plena Getúlio Vargas, em plena Presidente Vargas, em pleno horário de dia, onde você viu, ó, quando o carro vira, o cara da polícia que tá ali, ó, tomando tiro, o carro, e ele tá apontando a coisa, é numa curva, e vem um carro de frente, Carregosa. Então, primeira coisa, como falou, Lins, CDD, Mangueira, Jacaré são locais que o crime organizado daquela localidade já tem uma predileção para a prática de roubo. Então, assim, aí quando fala assim, já quase não é surpresa. A equipe do Dorigo. Pô, Dorigo, agora vocês conhecem, estão conhecendo bem o Dorigo, né? A equipe do Dorigo e o Dorigo são excepcionais. Dorigo, para quem não sabe, foi responsável foi um dos responsáveis pelaquela operação dos fuzis, que apreendeu os fuzis no aeroporto, né? E também foi responsável pela prisão e desencarne aí de uma grande liderança do crime organizado há algum tempo atrás, há uns 8 anos atrás também. Ele diretamente envolvido na investigação, que foi importantíssima para a segurança pública do Rio de Janeiro. Então é uma equipe muito boa, é uma equipe que trabalha, sabe? E aí uma coisa que também tem que ser dita, você vê que na hora que ele está com o fuzil, ele está usando o Red Dot. O fuzil dele já está, porque eles são de uma equipe já especialista em operacional, que justamente esses artefatos... É um artefato que você coloca para você, de certo modo, compensar a mira. Para você não deixar só a mira do olho da pessoa. O que acontece? Como aqui a gente... É a imagem que a gente vê o carro virando com o cara pra fora? Você vê que a arma dele, ele já é... Como ele é um policial muito maior, ele tem um negócio em cima do fuzil. Aqui, né? É isso? Isso. Isso daí
É uma segurança porque ele está conseguindo ver melhor aonde a bala está atingindo. Ah, onde a bala do policial. Só que o que acontece é o seguinte, poucas equipes, só as mais preparadas, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, tem esses dispositivos. E sabe qual é a desculpa que eles dão para não ter? Que não é nem da polícia, a polícia quer ter isso, porque isso, na verdade, faz o tiro sair mais correto, não ter bala perdida. É que poderia aumentar a letalidade policial. Porque agora a polícia vai acertar o alvo. A polícia vai tirar certo. Então é isso, ele pode dar menos disparo, porque ele sabe que ele está mirando. Ele mirou o pneu, ele mirou ali. Quando você vai dar, assim, quando você vai atirar, você não, principalmente numa situação dessa, você não tem certeza onde você está atirando. A gente vai trazer agora a reportagem completa com as imagens exclusivas. Segundo a polícia, eles são integrantes de uma quadrilha especializada em saidinha de banco. Eles estavam sendo monitorados há mais de 30 dias, há mais de um mês. A reportagem completa com todas as imagens, a história contada é Jackson Silva. As imagens são exclusivas. No vídeo, é possível ver as vítimas entrando na agência do Banco do Brasil. Elas seguem em direção à sala de espera da agência bancária e ficam aguardando a vez. Em seguida, elas vão até o caixa para fazer a retirada do dinheiro. Logo depois, o bandido Rodrigo Alves Pinto entra na agência. Ele vai em direção à sala de espera e começa a verificar os passos das vítimas. O criminoso senta e aguarda a saída das vítimas. Repare que um dos homens sai com um envelope com dinheiro em uma das mãos. As vítimas deixam o banco e logo em seguida, Rodrigo vai atrás. Nesta outra câmera, é possível ver o veículo usado pelos criminosos. O carro está estacionado na Rua da Assembleia. As vítimas passam pelo veículo. Uma delas está com a mochila levando o dinheiro. Logo depois, outro criminoso desembarca do carro e passa a seguir os dois homens. Nesse ponto, acontece o ataque. O criminoso saca a arma e aborda as vítimas. Uma delas entrega a mochila e logo depois, o bandido sobe na garupa da moto e foge. Esse crime aconteceu no dia 13 de novembro. Segundo a polícia, o mesmo grupo participou de outra saidinha de banco. Dessa vez, foi no Banco Santander. A vítima sai da agência e é seguida. O homem atravessa a rua. Repare que no mesmo tempo passa o carro, usado pelos mesmos bandidos da ação anterior. O homem entra no prédio, enquanto aguarda o elevador. O bandido entra, saca a arma, aborda a vítima e rouba todo o dinheiro. Nesta outra câmera, o criminoso sai, sobe na garupa da moto e foge. Os acusados fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos em agências bancárias, a chamada saidinha de banco. O grupo chegou a roubar R$60 mil somente nessa ação criminosa do Banco do Brasil. Eles entram na agência, tá? E ficam escoltando o cliente, acompanhando os passos do cliente dentro da agência. Aquele cliente que vai fazer o saque em espécie e o saque de alto valor. E ele já detém essa informação privilegiada de antemão, porque ele sabe a agência, o dia e o horário em que a pessoa vai fazer o saque. O que acontece? Então fica uma parte do grupo criminoso, fica do lado de fora da agência, portando arma de fogo, tá? E o outro grupo, outra parte do grupo, fica dentro da agência, acompanhando minuciosamente o passo a passo do cliente. A polícia monitorou os passos dos bandidos e houve perseguição nesta quinta-feira na Avenida Presidente Vargas, na região central do Rio. Quase 1h da tarde, 2 bandidos que estavam dentro desse carro foram surpreendidos com a chegada de policiais civis. Os criminosos também contavam com o apoio de 2 comparsas que estavam em 2 motos. Houve perseguição e troca de tiros. Você repara que os 2 pneus do veículo foram atingidos e os vidros ficaram estilhaçados. Um cerco foi formado no local. Os bandidos estavam nesse carro. Os criminosos foram presos em flagrante. Rodrigo Alves Pinto e Girdley Tiúba Júnior
foram levados para a delegacia da Praça Mauá, que também fica no centro do Rio. Girdley pediu aos agentes para ir ao banheiro. Nesse momento, os policiais retiraram a algema dele. Ele seguiu nessa direção, momentos depois, correu e tentou escapar. Foi na hora que os policiais civis o encontraram aqui, houve luta corporal. E aqui, exatamente nesse ponto, os policiais conseguiram contê-lo. Uma pistola foi apreendida com os bandidos. A polícia tenta identificar outros integrantes da quadrilha. E o Jackson Silva está ao vivo com o doutor Thiago Dorigo agora para falar sobre essas imagens, esse monitoramento, né, Jackson? Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Você pergunta por que o Jackson está ajoelhado, para mostrar claramente, Isabelle, como tudo aconteceu, tá? Para quem está assistindo o SBT Rio agora, veja só, esse é o carro usado na ação criminosa, em todas elas. Ontem à tarde, os policiais atiraram com destreza e precisão nos 2 pneus. Repare só, esse pneu também, traseiro, tá? Foi atingido pelas balas. Agora você perguntou, outros criminosos já foram identificados? Daqui a pouco serão, Isabelle. Sabe por quê? Ó, tem aqui a impressão digital deles também, que conseguiram fugir. Então já estão sendo investigados. Vamos então falar com o delegado, tá, doutor Thiago. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Bandidos extremamente violentos e ontem saíram do complexo do Lins em direção a uma agência bancária. Como aconteceu essa abordagem? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, telespectadores. Essa quadrilha, ela costumava agir da seguinte forma. Esse veículo clonado, tá? Eles guardavam em algumas favelas do complexo do Lins. No dia da ação criminosa, eles iam até essa comunidade, tá? Retiravam o veículo de lá e desciam em direção ao centro da cidade, a parte central onde ficam os bancos, localizadas várias agências bancárias. Nós estávamos fazendo monitoramento desse veículo. A partir do momento que nós tivemos a informação, a certeza de que eles desceriam para o centro, nós nos posicionamos na Avenida Presidente Vargas para interceptar essa quadrilha antes que eles chegassem a alguma agência bancária. Por quê? No entorno da agência bancária, meio-dia, no centro, a gente sabe que tem muito trânsito, o tráfego de pessoas é muito intenso. Pois bem, esse veículo foi identificado descendo pela Avenida Presidente Vargas, foi dada a ordem de parada, eles fizeram manobra evasiva, as 2 motos se evadiram, foi iniciada uma troca de tiros, eles atiraram contra as viaturas da Polícia Civil, voltaram em direção à Zona Norte e o veículo finalmente foi interceptado ali na altura dos Correios e eles ainda resistiram à prisão e tentaram se evadir a pé. Prisão, uma operação cirúrgica aqui da 1ª DP, nenhum efeito colateral, nenhum policial ferido, nenhum transeunte ferido e os bandidos presos, né? Agora as investigações vão prosseguir para a identificação dos outros comparsas. E mais, nós já identificamos... Acho que caiu ao vivo lá, a gente está vendo, essas são as imagens agora, né, Carregosa? Pelo que a gente estava falando, pelo que o Jackson fez na primeira entrada, para quem está ligando, essa é a primeira imagem que o doutor Dorigo tinha, fora o cara de Santander também, eles agindo, só que numa outra agência, né? Exatamente, exatamente. Você vê que já tem uma expertise. Quando a gente fala de que pode ter alguém indicando, né, sempre deixar claro que não necessariamente é da agência bancária, às vezes é da empresa que a pessoa trabalha, às vezes já troca de comentários de pessoas de fora que acabam tomando esse tipo de conhecimento. Agora, o Dorigo caiu, eu queria só saber porque o Dorigo não me mandou um boa tarde. Mandou boa tarde, Jackson, Isabelle, telespectador, telespectador, Céu, Rio de Janeiro e tudo mais, esqueceu meu boa tarde. Esqueceu teu boa tarde. Nem vou falar mais bem do Dorigo, pô. Depois dessa, nem vou falar mais bem dele. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra ele. Caiu e nossa, acabou. Caiu por isso, porque não me deu boa tarde. Você tá reclamando. Karma é fogo, Você né? falou da imagem de fora, manda um beijo pra alguém, a gente vai botando a imagem lá de fora que você vai ter que sair, tá? Eu vou mandar um beijo pra todo mundo, menos pro Dorigo que não me deu boa tarde. Um beijo, abraço pra todo mundo. Carregosa, gente, vamos botar. Já valeu, carregue.